Próximo indiciado, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. De modo similar a Braga Neto, o general Augusto Heleno foi figura de imenso relevo no governo de Jair Bolsonaro. Segundo relatos, era um dos 4 elementos que incutiam ideias golpistas no então presidente da República. Em depoimento prestado à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Heleno reafirmou o que teria dito em áudio obtido pela imprensa, segundo o qual tinha que tomar 2 Lexotans na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse Supremo Tribunal Federal que está aí, por esse STF que está aí. Heleno ocupava o posto de chefia de gabinete de segurança institucional, que, entre outras funções, garantia a segurança do presidente da República e dos palácios presidenciais, em especial do Planalto, que foi alvo de ataques de criminosos no dia 8 de janeiro de 2023. Depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Heleno foi afastado do GSI, mas foram mantidos no órgão diversos oficiais militares que trabalharam sob sua administração. Referidos militares ocupavam os postos da Secretaria Executiva, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, da Assessoria Especial para Análise de Riscos e da Coordenação de Operações de Segurança Presidencial e de Instalações. Esses indivíduos eram responsáveis diretamente pela execução do Plano Escudo do Palácio do Planalto, procedimento de proteção do edifício presidencial em caso de ameaça, e que será objeto da discussão posteriormente. Nesse ponto, não há como excusar Augusto Heleno por sua responsabilidade direta nos atos do dia 8 de janeiro. Isso se dá, entre outras razões, pelo fato de que Augusto Heleno esteve presente em diversas reuniões, encontros e circunstâncias que evidenciaram o intuito golpista do então presidente da República, conforme demonstrado ao longo deste documento. Nesse sentido, não há como retirar sua responsabilidade pela adesão subjetiva ao desígnio de Jair Bolsonaro de atuar dolosamente para que houvesse tentativa de praticar atos contra o Estado Democrático de Direito. Augusto Heleno teve acesso em reuniões particulares, fora da agenda oficial do presidente, a minuta de golpe, sem que tivesse se insurgido contra a possibilidade de decretação de ações golpistas, como da garantia da lei da ordem, que seria colocada em prática para iniciar a intentona autoritária de Jair Messias Bolsonaro. Também não há como deixar de reconsiderar que os oficiais que, por omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal, deixaram de atuar para proteger o Palácio do Planalto, todos eles ocupantes dos cargos do GSI, ora intimamente ligados a Augusto Heleno, pois por ele colocados no referido órgão. Assim, Augusto Heleno Ribeiro Pereira deve ser responsabilizado por tipos penais descritos nos artigos 288, associação criminosa, 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, todos no Código Penal, por condutas dolosas, por aderir subjetivamente a condutas criminosas de Jair Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Outra figura militar de relevo foi o general do Exército Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Também ocupou os cargos de ministro-chefe da Secretaria de Governo e ministro-chefe da Casa Civil. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o general Ramos teve posturas extremamente semelhantes aos demais militares retrocitados, todos oficiais generais indiciados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em uma das ocasiões, Ramos afirmou que os civis não deveriam esticar a corda, ao mesmo tempo em que achava que a narrativa de golpe militar era um ultraje. Em uma das claras demonstrações de que aderia às narrativas golpistas existentes na cúpula do Poder Executivo à época do governo de Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, em 2019, convidou o técnico em eletrônica Marcelo Abrileri, que dizia ter provas de fraudes ocorridas nas eleições de 2014. Na verdade, as provas, entre aspas, eram simplesmente diferenças na velocidade de processamento de votos eletrônicos entre as regiões Centro-Sul e Nordeste do Brasil.
Essa alegação, sem qualquer fundamento concreto, foi repetidamente utilizada pela cúpula bolsonarista durante os anos do governo em que fazia parte, tendo Ramos como um dos porta-vozes e articuladores. Em junho e julho de 2021, Abrielli foi novamente procurado pelo general Ramos junto a Bolsonaro, em ligação por viva voz, momento em que novamente discutiram teses conspiratórias sobre as eleições. Diante do exposto, Luiz Eduardo Ramos deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, Associação Criminosa, 359-L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, Golpe de Estado, todos do Código Penal, por condutas dolosas, por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Nas linhas das demais figuras militares do governo Bolsonaro de alto relevo, encontra-se Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, também general do Exército, que foi ministro da Defesa no período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Em 1º de agosto de 2022, Paulo Sérgio Nogueira enviou ofício ao TSE solicitando, exigindo em verdade, acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, ignorando que referido acesso já tinha sido disponibilizado pelo TSE em outubro de 2021. Esse pedido serviu unicamente para reforçar a narrativa da inauditabilidade das urnas eletrônicas, quando de fato houve participação efetiva do Exército e, portanto, das Forças Armadas no teste de segurança das urnas. Os códigos-fonte foram inspecionados por técnicos do Ministério da Defesa, sendo que o relatório foi entregue tardiamente, no dia 9 de novembro de 2022, dias após o segundo turno das eleições. Esse relatório, segundo oitiva sob o compromisso de Walter Delgatti perante a esta CPI, notório hacker condenado no âmbito da Operação Spoof, teria sido produzido por ele. Ou seja, o ministro da Defesa do Brasil teria se utilizado de um hacker para descredibilizar o sistema de votação nacional. Teria havido diversos encontros presenciais entre Nogueira e Delgatti no edifício do próprio Ministério da Defesa. Não há como considerar aceitáveis as condutas de Paulo Sérgio Nogueira, especialmente em se tratando de sua posição preferencial na hierarquia do Poder Executivo Federal. Assim, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos no artigo 288, Associação Criminosa, 259-L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, e 259-M, Golpe de Estado, todos do Código Penal, por condutas dolosas, por aderir subjetivamente às condutas criminais de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Almir Garnier Santos. O almirante da esquadra Almir Garnier Santos foi comandante da Marinha de 9 de abril de 2021 a 30 de dezembro de 2022 do então governo de Jair Messias Bolsonaro. Juntamente com outros oficiais generais, fazia parte do alto escalão de auxiliares e conselheiros do então presidente. Diga-se de passagem, não somente em questões militares, mas também políticas. Garnier foi o principal responsável pelo desfile de tanques realizados no dia 10 de agosto de 2021, em frente ao Congresso Nacional, na mesma data de votação da PEC 135 de 2019, a PEC do voto impresso. Os blindados estavam em deslocamento para a cidade de Formosa, Goiás, para evento tradicional da Marinha do Brasil, chamado de Operação Formosa. Entretanto, os tanques nunca tinham se deslocado pelas vias em frente ao Congresso Nacional, desde o início da operação em 1988. Houve expresso repúdio do presidente da CPI da pandemia em andamento na época quanto a esse fato, Omar Aziz. Relatos jornalísticos apontaram que Almir Garnier, no âmbito da colaboração premiada em andamento do tenente-coronel Mauro Cid, era o único comandante das Forças Armadas que concordaria em executar um golpe de Estado junto ao ex-presidente Bolsonaro. Conforme exposto anteriormente, embora ainda não confirmados, os fatos por essa CPMI investigados levam a crer que há verossimilhança
consta nessa acusação. Por fim, Garnier seria um dos 4 elementos que alimentavam o espírito golpista de Bolsonaro. Considerando todo o exposto, compreendemos que há elementos materiais suficientes para apontar que Almir Garnier Santos atuou conjuntamente com Jair Messias Bolsonaro e outros indivíduos dolosamente em unidade de desígnios para o ato ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023. Assim, Almir Garnier Santos deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, associação criminosa, 259-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 259-M, golpe de Estado, todos do Código Penal por condutas dolosas, por aderir subjetivamente às condutas criminosas de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023.